Bom dia, amada igreja. Pode assentar, porque senão vocês cansam. Uma alegria muito grande. E antes de começar, eu queria só trazer um abraço de toda a nossa equipe do Sementes do Vale para a New Life. A gente tem um carinho enorme com vocês. A importância que essa igreja tem para a gente, eu não consigo nem explicar, que tem 34 minutos ali para eu falar, e eu poderia ficar os 34 falando só da bênção que a New Life é na nossa vida. O quanto as pessoas têm visto a importância do papel da igreja na transformação de vidas através do que vocês têm feito com a gente, através do que vocês têm feito com o Aja e de todos esses projetos que passaram. Então, antes de tudo, eu não poderia começar a falar com vocês sem falar muito obrigado por tudo que a igreja faz com nós. E aí, agradeço diretamente o Tiago, que é meu contato mais direto, e o pastor Manuel. Gente, é muito grato mesmo. Meus irmãos, eu queria primeiramente só me apresentar. Como já foi dito, eu sou Tiago Otero, sou casado com Poliana, pai do Heitor, 2 anos e meio, estou morrendo de saudade, e de um bebezinho na barriga, que a gente ainda não sabe o que é, a gente está ansioso. A gente fez o exame, já deu inconclusivo, mandou fazer de novo, e a cidade lá é muito pequena, muito precária, então é difícil até conseguir fazer. Tem 2 semanas que a gente está tentando ir lá pegar para fazer o exame de novo, a gente não consegue. Então, a gente está nessa surpresa aí, minha esposa querendo descobrir só quando nascer. E eu não estou querendo. E eu queria contar um pouco da minha história para vocês. Eu acho que conhecer pessoas, relacionar com pessoas, é conhecer histórias. Eu quero trazer uma mensagem para vocês. Eu, sempre que eu tenho oportunidade de falar na igreja, eu gosto de contar meu testemunho, mas eu gosto de falar através da palavra de Deus também, deixar, melhor dizendo, que a palavra fale para os nossos corações. Mas para vocês me conhecerem, eu venho de uma cidade pequena lá do norte de Minas, chamada Janaúba, onde eu cresci, fiz faculdade. Com 17 anos de idade, por algumas consequências da vida, eu fiz uma prova de um concurso, não era o meu sonho, nem era o que eu pensava, mas com 17 anos eu passei em um concurso público, e aqui tem a maioria é brasileiro, né, pastor? Então, a gente teve um pouco de dificuldade de traduzir isso para os meninos, lá do Spark anteontem, mas aqui vocês sabem o que é um concurso público. Então, eu passo em um concurso público, tomo posse aos 19, 20 anos, em um banco chamado Banco do Nordeste, lá no Brasil, é um banco público. Com 1 ano de trabalho, eu me tornei gerente do banco, gerente de uma área, e eu tinha ali, com 21, 22 anos, a minha vida toda pronta, toda estabelecida, com um bom salário. Quem é funcionário público no Brasil morre funcionário público. E eu tinha a minha vida ali toda estabilizada. Só que uma coisa aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos de idade, que até hoje fala ao meu coração. Quando eu tinha 8 anos, eu estava saindo de um shopping center lá na nossa região, e eu vi um menino muito pobre, sentado na beira da porta e sendo impedido pelo segurança de entrar no shopping por causa das roupas que ele usava e da condição dele. E com 8 anos de idade, eu não conseguia entender o que era aquilo. Mas eu chorei com aquele menino, não sei porquê, mas eu chorei. Quando eu cresci, eu entendi que no Brasil, assim como em qualquer outro lugar do mundo, a sua condição social, o seu poder financeiro, vai te impedir de entrar em muitos lugares. Naquele caso, o menino foi impedido de entrar no shopping. Mas meninos como aquele são impedidos de ter um bom acesso à educação, ao esporte, à cultura, à dignidade. Quando eu me converti, eu entendi que aquele Jesus precisava conversar com aquele menino. Para mim, a minha religião, o evangelho que eu me converti, não fazia sentido se Jesus não fosse em direção a meninos como aquele. Então, eu entendi que a minha vida tinha que ser feita, tinha que ser entregue para gerar oportunidades para meninos como aquele do shopping. E mesmo eu estando em um concurso, eu fazia alguns trabalhos de circo, regiões do Vale de Jequitinhonha. E em dessas apresentações, a gente chegou na cidade que a gente mora hoje, chamada Ninheira. Ninheira é a 2ª melhor cidade do Brasil, só perde para Piracanjuba, não é, pastor? Eu descobri que tem que falar isso aqui. Eu descobri que eu tenho que falar. Brincadeira. Ninheira é a 13ª pior cidade do estado de Minas Gerais. E a gente sempre fazia esses trabalhos de circo, de arte, em parceria com igrejas locais. Quando a gente chegou lá, a gente viu que a igreja não ia dar continuidade, e a gente tinha um grupo de amigos que fazia esse trabalho, e a gente parou para pensar, poxa vida,
Como que a gente vai para um lugar para falar que Deus é pai e que o pai ama, sendo que a referência que eles têm lá é de um pai que tem que sair para trabalhar em São Paulo, em Curitiba, nos grandes centros urbanos do Brasil, e acaba arrumando outra família, não volta. Então, uma criança órfã de pai. Como a gente vai falar que Deus é um pai de amor, sendo que a referência paterna deles é muito fragilizada? Sendo que, muitas vezes, os abusos que acontecem são feitos pelo próprio pai. Como que a gente poderia simplesmente ir lá um dia, falar de Jesus, que Deus ama, que Deus salva, que precisa do Evangelho, e voltar para nossa casa com o nosso coração totalmente alegre, satisfeito, falando assim, fiz a minha parte, mas nada mudar. E um dia a gente falou, a gente precisa encarnar o amor de Jesus entre eles. Encarnar, que foi o que Deus fez. Deus encarnou o amor dele entre nós através de Jesus. E aí a gente montou a ONG Sementes do Vale, nessa época eu ainda trabalhava no banco, começamos a construir a base missionária nossa lá, e até então a gente orava para que Deus levantasse um casal para ir para lá, para trabalhar com aquelas crianças de forma mais intensiva. Mas até o dia que a gente entendeu que o casal que ia éramos eu e a minha esposa. E aí eu tive que tomar a decisão, Deus falou comigo que a gente tinha que abandonar tudo para poder ir para lá. E eu não gosto de usar esse termo, eu me tornei um missionário integral. Não. Eu não gosto desse termo. Eu acredito que todos nós somos missionários. Eu fui integralmente viver lá, mas eu acredito que eu já era um missionário, como eu acredito que, como o pastor falou, às vezes nem precisa falar de culto missionário, o Arthur falou, porque todos nós somos missionários, se estamos em um culto missionário, porque missão é a essência da igreja. Mas eu lembro que eu liguei para o meu pai depois faleceu de Covid, eu liguei para o meu pai e falei assim, pai, deixa eu te falar, estou saindo do banco. Meu pai ficou doido. Ele falou assim, Tiago, você não sabe, meu pai foi criado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, ele falou, você não sabe o que é um pai que não conseguiu concluir os estudos, ver o filho vencer na vida, para você falar que vai mudar, não é nem para a cidade que tem um 13º pior índice de desenvolvimento humano, é para a zona rural dessa cidade, para viver sem nada. Ele falou, você não sabe o que é isso. Eu falei, pai, é o que Deus está mandando fazer, é o que eu vou fazer. Eu lembro que, quando eu casei, a minha mãe tentava tirar essa ideia da cabeça da minha esposa de não deixar eu ir, mas não deu certo, e aí a gente, em comum acordo, eu falei com minha esposa, falei, olha, Deus está falando para a gente ir, e quando Deus confirmar no seu coração, a gente vai. E eu lembro que eu acordava de madrugada, estava minha esposa de joelho na cama e orava, e a minha esposa era da igreja Assembleia, sempre fui de igreja batista. E ela orando alto, assim, 2, 3 horas da manhã, ela, ô Jesus, ô misericórdia. Eu falei, gente, deixa eu dormir, amanhã eu tenho que trabalhar, ora, mas ora baixinho. Deus confirmou com ela e a gente tomou essa decisão. E hoje a gente está, desde 2019, numa comunidade chamada Bandinha. O Tiago teve a oportunidade de visitar uma comunidade que não tem água potável, não tem sinal de telefone, a energia elétrica é literalmente a realidade das comunidades, subúrbios que tem outro sentido lá no Brasil, né? Que é a precarização da energia, é o chamado gato, para falar assim uma linguagem mais popular. E eu estou lá desde 2019 com a minha esposa, e quando eu mudei para lá, éramos só eu e minha esposa, depois, enfim, não vou entrar muito no mérito do que aconteceu do trabalho, mas hoje o Sementes do Vale está em quatro polos de atendimento na nossa região, inclusive na cidade do Vitor, em Itaiobeiras, em Salinas, 2 em Ninheira. A gente está em 3 cidades com a robótica nas escolas. A gente foi, ano passado, matéria da Globo. Semana passada, a Globo estava de novo gravando uma matéria com a gente por causa da robótica. A gente também avançou em um prêmio chamado Prêmio Luz na Educação no Brasil por causa da robótica, porque a gente acredita no poder que a educação tem de transformar pessoas. E quando algumas pessoas, a gente estava até conversando sobre isso ontem, aí o Evangelho, eu não acredito que o Evangelho se desassocie. Isso é ação social, isso é Evangelho. Não, o Evangelho é tudo isso. O Evangelho é tudo. A gente também tem uma igreja plantada na comunidade Sertão, uma igreja, hoje eu sou presbiteriano independente, né, porque a igreja que a gente montou através de um pastor amigo que foi enviado para lá. Então, dentro da ONG, aos domingos, a gente tem a nossa igreja. Depois podem até seguir a gente lá, Comunidade Sertão, no nosso Instagram, onde a gente trabalha com as famílias e com as crianças.
E quando eu conto a minha história, todo mundo fala assim, Tiago, você é doido. Você é doido porque você tinha um salário que me colocava numa posição de uma pessoa rica no Brasil, para de repente largar tudo e não ganhar nada. E as pessoas falam assim, Tiago, você é doido. Eu falo assim, não, eu não sou doido, eu tenho certeza que eu não sou. Doido é quem vê a realidade e não faz nada. Doido é quem vê o que Deus está fazendo no mundo, o que Deus está mostrando, as injustiças do mundo e não faz nada. Doido para mim é esse. Eu sou o mais normal. Eu sempre brinco isso. E eu queria compartilhar com vocês um texto para a gente poder meditar em cima disso, que está lá em Lucas, capítulo 19. Um texto extremamente conhecido, mas que para mim faz muito sentido para a minha caminhada. Lucas, capítulo 19, versículo 11. Amém? Diz assim: Enquanto ouviam essas coisas, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento, foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 de seus servos e lhe deu 10 minas. Ele disse: façam esse dinheiro render até a minha volta. Os seus súditos, porém, o odiavam. Por isso, enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem reine sobre nós. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deu o dinheiro, a fim de saber o que tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu outras 10. Muito bom, servo bom, respondeu o Senhor, porque ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina. Eu a conservei, guardada em um pedaço de pano. Tive medo, porque o Senhor é um homem severo. Retira o que não depositou e colhe o que não semeou. O Senhor respondeu: eu o julgarei com as suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou o homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Em seguida disse aos que estavam ali: tomem dele a mina e deem aos que têm 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. E ele respondeu: eu digo a vocês que a todo que tem será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos que não querem que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha frente. Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito a nós, por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós, mesmo em meio às nossas falhas, às nossas fraquezas. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã e inspire a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, para que a gente seja realmente servos fiéis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito dessa parábola e é uma parábola extremamente conhecida. E ela, muitas vezes, a gente acaba associando com a parábola dos talentos que está lá em Mateus. E eu cresci ouvindo essa parábola dentro da igreja, muito no sentido assim: irmão, qual que é seu talento? Ah, o meu talento é tocar, então tem que tocar para Deus. Irmão, qual que é o seu talento? Ah, o meu talento é cantar, então tem que cantar. E até ouvi assim, ó, se você não usar o seu talento para Deus, estiver enterrando, Deus vai te tirar seu talento. Deus vai tomar o seu talento. E por ser uma parábola, e aqui a gente vê já uma questão falando das minas, né, que era uma quantidade de dinheiro, e talento também é uma quantidade de dinheiro, a gente começa a pensar que, por ser uma parábola, a gente pode fazer uma análise, mas a gente precisa buscar profundamente o sentido que Jesus estava falando nessa parábola. Porque Jesus, quem escreveu a Bíblia, né, os evangelhos, eles não foram escritos para a gente ler hoje e interpretar com a nossa ótica de aqui 2025. A gente precisa entender o que Jesus estava querendo falar nessa época para os discípulos, para que eles pudessem entender. Jesus não estava querendo falar para eles assim: olha, se você toca, toca aqui. Se você canta, vai cantar lá no templo. Jesus não estava falando isso. E é por isso que é importante a gente entender o contexto desse texto. O primeiro versículo que a gente leu, no versículo 11, fala assim: enquanto ouviam essas coisas, Jesus passou a contar-lhes uma parábola.
porque estava perto de Jerusalém. E o povo pensou que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. O que estava acontecendo aqui? Jesus estava chegando no final da sua caminhada na terra, estava voltando para Jerusalém, onde ele ia entrar ali no burrinho, ia ter toda aquela questão de ser chamado rei. E os discípulos, com aquela mentalidade ainda, que Jesus ia vir para libertar como um Messias terreno mesmo, com poder bélico, com força, achavam que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Jesus ia chegar em Jerusalém e tomar o poder. E aí Jesus fala, não, deixa eu contar uma parábola para vocês. Então o contexto que a Bíblia fala que Jesus conta essa parábola é porque ele estava chegando em Jerusalém e os discípulos achavam que o reino ia se manifestar de imediato. E aí Jesus conta uma parábola. Ele fala assim, olha, teve um senhor, um nobre, que ele foi tomar o reino para poder voltar. Mas quando ele foi, tinha muita gente que não queria que ele tomasse o reino. Não sei se no Brasil vocês acompanharam, e claro, não vou entrar na política, óbvio, Deus é mais. Mas na época tinha um ele sim, ele não, né? Sempre teve isso, acredito que aqui também tenha. Então, essa questão de política sempre foi muito presente até aqui. Então tinha uma galera que queria e outra que não queria. E isso fazia o quê? Isso criava ali uma conturbação. E nessa época eles eram dominados pelo Império Romano. O Império Romano, para a gente ter noção nessa época, era muita parte da Europa, era Itália, França, uma parte de Portugal, da Espanha, uma parte da África, uma parte da Ásia. O Império Romano era muito grande. Então, tinham como se fossem governadores em cada, como se a gente fosse falar assim, em cada estado. E poucos anos antes, teve um caso de um homem chamado Arquelau, que ele foi para tomar um reino, ele foi para a capital, para a província, para receber autoridade sobre aquele estado, só que ele era tão ruim que as pessoas não queriam que ele recebesse. Mas ele foi, recebeu, e pouco depois ele perdeu o título de governador, vamos dizer assim, para a gente tentar entrar numa linguagem mais de hoje. Então, o que estava muito vivo na cabeça dos discípulos era toda essa problemática que envolvia um homem tomar o reino, e talvez por ter muita rejeição, por Roma sempre prezar muito pela paz, por isso fala Pax Romana, por isso Jesus fala, eu não dou a paz como o mundo dá, eu não dou a paz como Roma dá. Por Roma querer muito a paz, eles não iam querer confusão e talvez tirasse aquele rei. E aí, quando esse homem dá essas minas para eles, fala assim, ó, vai lá e multiplica. E aí fica aquilo. E se esse homem não voltar? E se esse cara está falando que vem, mas não vem? E aí a Bíblia traz dois tipos de servo, né? 3 personagens. Os servos fiéis, que falam assim, olha, ouvi, entendi, vou obedecer. E aquele, não, tive medo. Deixa só guardar aqui para quando eu chegar eu poder entregar para ele. Então, esse é o pano de fundo por trás dessa parábola. Era essa visão que os discípulos tinham do momento político e histórico da época ali de Roma. Agora, seria muito pouco a gente falar que o que Deus quer que a gente multiplique é o nosso talento no sentido de vocação, no sentido de habilidade, no sentido daquilo que eu sei fazer. Então, o que seria isso? Que imagem é essa que Jesus quis mostrar? E aí eu queria que a gente fosse rapidinho lá em Atos 1, porque para mim essa é, entre aspas, a revelação desse texto, da parábola. É muito tenso aquele cronômetro ali. Atos 1, versículo 6. Olha só, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus se reúne com os discípulos. Olha o que fala, Atos 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar Israel? Opa, o que eles achavam que ia acontecer lá? Que ia chegar e ia instaurar o reino de Israel. Então o que eles estão perguntando? Jesus, o Senhor já foi, já morreu, já ressuscitou, agora é a hora. O que Jesus fala? Ele lhe respondeu, não compete a vocês saber o tempo ou a época que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, vocês não precisam saber. Como aqueles homens também não sabiam se aquele cara ia voltar. Mas, o que é esse talento que Deus dá? O que são essas minas? Receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e aí ele dá uma missão.
Da mesma forma que deu a missão de negociar aquelas minas, de multiplicar, ele fala, e vocês serão a minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando a gente olha a semelhança desse texto, a imagem da parábola com o que está acontecendo aqui, Jesus agora sim, olha, lembra aquela história dos talentos? Agora os talentos estão na mão de vocês, é o Espírito. É o mesmo Espírito que estava na criação do mundo, é o mesmo Espírito que estava com Cristo quando ele morreu e ressuscitou, que agora ele deixou com a gente. Tem riqueza maior que o Espírito de Deus viver em nós? Não tem. Porque quando a gente tem o Espírito de Deus e a gente entende que a gente recebeu vida, tudo que a gente faz é para Deus. Eu não tenho o meu trabalho secular e o meu trabalho sacro. Eu não venho só para a igreja para poder tocar, porque isso é muito pouco. Eu vou para tocar, eu vou para poder ofertar, eu vou para poder servir. Eu vou para a sociedade, para a rua e viver a vida que Deus me deu. Mas é isso, é viver a vida que Deus nos deu. O grande problema é que muitas vezes a gente escolhe viver a vida que a gente quer. E eu quero te trazer uma reflexão. Quem é você? O servo bom ou o servo fiel? E aí eu quero deixar mais uma reflexão para vocês. Para você pensar, eu sou o servo bom ou sou o servo infiel? Se eu falasse para vocês assim, gente, Jesus vai voltar hoje. 8 horas da noite, que é para dar tempo do Palmeiras ganhar do Flamengo. E depois ele volta. O que vocês fariam? Assim, você teria a sua vida normal? Você continuaria fazendo exatamente o que você planejou para hoje? Olha, eu vou almoçar não sei na onde, eu vou brincar com meu filho, eu vou, sei lá, vou assistir o jogo. Ou não, tipo, Jesus está voltando agora 8 horas, a gente tem 5 horas para falar de Jesus para o mundo todo. A gente tem 5 horas para poder alimentar as pessoas que estão com fome. E eu comecei a refletir que se eu soubesse que Jesus voltaria hoje e a minha rotina mudasse, é porque eu sou o servo infiel. Porque eu não estou tendo um estilo de vida, de viver a vida que Deus me deu para viver. Se eu faço exatamente o que eu estava programado, é porque eu já estou vivendo a vida de Deus. Só que hoje é muito comum a gente ser o servo infiel, pegar essa vida do Espírito, pegar o nosso talento, vir para a igreja domingo, cantar, falar que Jesus é rei, falar que Jesus nos ama, e acabar aqui enrolado num pano como fez o servo infiel e guardar. E o resto da semana eu vivo uma vida normal. Muitas vezes somos servos infiéis. E, para eu não voltar aqui, para a gente não perder muito tempo, quando a palavra do servo infiel, quando ele vai explicar para o Senhor por que ele não negociou, ele fala o quê? Porque eu tive medo. Biblicamente, qual que é o contrário do medo? Ô, pastor, posso falar aqui? Na minha concepção, não. O que a Bíblia fala que lança fora o medo? O amor. Muitas vezes a nossa relação com Deus é uma relação de medo. E o medo impediu que esse homem conhecesse Jesus, conhecesse o Senhor dele. Assim como o medo de perder a nossa vida, de perder como aquele homem, perder aquela mina, de falar assim, olha, o Senhor é muito severo, vai ceifar onde não tem. O medo que eu tenho de perder nos impede de ganhar. A gente vive uma vida com medo. Isso se reflete muito nas nossas decisões. A gente precisa de segurança na nossa casa. A gente precisa saber que no final do mês o dinheiro está na nossa conta. A gente precisa ter um plano de saúde. A gente precisa estar na melhor escola, no melhor lugar. Por quê? Porque eu tenho medo. E o medo move a minha vida. Eu não quero dizer que a gente não possa ter o medo natural, que é muito importante para a gente. Mas é aquele medo que nos faz construir a nossa vida para nós mesmos. Para construir a nossa própria edificação, para construir a nossa própria casa, para construir a nossa própria riqueza. O medo impediu esse homem de conhecer o Senhor dele. Porque ele fala, se a gente lê, o Senhor não vai falar assim, olha, eu realmente sou muito severo. Ele fala assim, o quê? Vou te julgar pelas suas palavras. Ok, se você acha isso de mim, por que você pelo menos deu para os bancos para poder multiplicar?
O medo nos impede de ter uma relação de amor e conhecer Jesus profundamente. E conhecer o que Ele está fazendo. E entender o que Jesus quer fazer através da nossa vida. E entender que eu preciso viver integralmente para Deus. E de novo, eu sempre falo, não quero que ninguém largue tudo aqui e vá para nenhum lugar. Não é isso que eu quero. A não ser que Deus queira para você. Mas é entender que a missão começa a partir do momento que a gente sai da porta da igreja. É no nosso dia a dia, é no nosso trabalho, é na nossa família. É olhando para a cidade, vendo os problemas e pensando o que Jesus faria se estivesse aqui. Só que eu tenho tanto medo de não conseguir juntar riqueza. Eu tenho tanto medo de não conseguir colocar o meu filho na melhor escola. Eu tenho tanto medo que me trava de relacionar com Jesus. E eu pego aquilo que Jesus me deu, que é mais valioso, que é o Espírito dele, e guardo. O servo bom, quem é? Aquele, como a gente cantou na primeira música, que a gente não vê mais Jesus na cruz. A gente vê o quê? O túmulo vazio. É aquele que não está olhando para a circunstância ali de Jesus morreu. A gente já está vendo lá na frente, ele vai ressuscitar. E ele ressuscitou. E ele vai voltar. E a gente precisa olhar para frente. O servo bom é aquele que fala assim, olha, ele me deu uma missão, eu vou obedecer. E o meu estilo de vida é um estilo que multiplica vidas. Multiplica vidas para o reino de Deus. E aqui a gente não está falando de multiplicar só, entre aspas, encher o céu. Isso é importante, isso é central, não posso nem falar que isso é importante, mas assim, eu quero só trazer uma visão diferente, porque falar sobre isso a gente praticamente escuta todo domingo. Eu quero trazer uma visão diferente aqui hoje. Pelo amor de Deus, não pense que a gente não pensa essa questão do evangelho, porque existe muito preconceito com trabalhos sociais. Mas é o olhar de Jesus para o necessitado. Uma coisa que eu amo na Bíblia, eu amo de paixão, é quando no juízo, Deus vem e fala assim, olha, vocês me viram com fome e me deram de comer. Vocês me viram com sede, me deram de beber. Me viram nu e me vestiram. E o que eles falam? Jesus, assim, me perdoe a liberdade poética. Jesus, você está doido. Não. O Senhor viveu 2000 anos atrás, eu estou em 2025, eu nunca te vi. Aí Jesus fala, quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Isso é um estilo de vida. De pessoa que cuida de pessoas. De pessoa que faz o que faz, não porque eu vou fazer como algo religioso, como o pastor trouxe aqui. Mas faz porque isso é natural. Porque cuidar de pessoas foi o que Jesus fez e nos ensinou a fazer. Jesus, eu falei com os meninos hoje, anteontem do Spark, quando Jesus cura os leprosos, ele não chega perguntando, olha, você vai vir para a minha igreja, você vai me aceitar? Não. Olha, está curado. Quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, olha, está curada. Até quando a gente vai achar que o evangelho é uma barganha? Até quando a gente vai ter dificuldade de viver integralmente o evangelho? Por isso que eu falo, eu não gosto que as pessoas falem que eu sou um missionário integral. Porque todos nós somos missionários integrais. A diferença é que Deus me chamou para aquele lugar. E Deus chama vocês para os lugares, talvez que vocês estão hoje, ou talvez não. Não quero nem confortar, nem acusar. Eu acho que é a reflexão que o pastor trouxe hoje, a gente viajar para dentro de nós. E eu só para falar mais uma coisa, pastor, dessa questão da viagem, eu entendi que ser missionário não é fazer uma viagem. Não é a gente sair de um lugar e ir para o outro. É a gente sair de nós mesmos e ir em direção ao outro. Porque isso é difícil. Tão difícil como é a gente mergulhar na gente mesmo, é a gente genuinamente ir em direção ao outro. E eu acredito muito que o poder do Espírito de Deus em nós é para gerar vida, e vida e abundância, e dignidade. Eu não consigo seguir um evangelho onde a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente adora, e as pessoas lá fora estão sofrendo. Eu não acho que a gente é a salvação do mundo no sentido, a gente vai mudar o mundo. Não vamos. Só quando Jesus voltar e aí restaurar Israel, e restaurar restaurar tudo, toda a criação. Aí sim,
Antes não. Mas eu não posso viver de forma negligente. No Brasil a gente tem uma música muito famosa que fala assim: ainda bem que eu vou morar no céu. O mundo está cheio de horrores, ladrões, mas assim, olha, ainda bem que eu vou morar no céu. Tipo assim, desculpa de novo a liberdade poética, pastor, que se exploda o mundo porque eu vou para o céu. A gente não entende que o céu é a porta de entrada. A mesa do Apocalipse já está posta, é agora. Não é só a salvação, não é o final, é a porta de entrada. A salvação é que me permite entrar no reino e ver os problemas do mundo e querer mudar. Tá pronto o nosso slide, não sei com quem que eu falo, mas eu queria compartilhar algumas histórias de vidas que os Sementes do Vale têm gerado. Não sei se não eu vou só falando mesmo, ok? Ok, pode ir. Próximo. Esse é Jonas. Jonas é um menino que trabalha desde os 8 anos de idade. Ele deu uma entrevista semana passada para a Globo, que vai para o ar, que ele fala assim: o que eu lembro da minha infância é eu querendo brincar e a minha mãe me chamando para trabalhar. Eu não tive infância. Falei até com ele: Jonas, se sua mãe assistisse aí, você está perdido. Ele trabalha desde os 8 anos de idade, está com a gente, ia para São Paulo para a construção civil. E eu falei assim: Jonas, eu estou vendo potencial com você na robótica. Estuda isso, foca nisso, faça faculdade e você vai trabalhar com a gente. Hoje, Jonas é professor de doutores e mestres de robótica. Jonas é uma das mentes mais incríveis que eu conheço. Mas estava lá, numa zona rural, esquecido. Ia para São Paulo viver como a gente fala, perdão a palavra, uma vida de cão, que é o que as pessoas relatam que vivem lá. O próximo, Valéria, também já saiu na Globo. Valéria é uma menina que perdeu a mãe muito cedo e teve que ficar responsável por 2 irmãos e o pai trabalhando em São Paulo. Imagina o que é uma menina de 15, 16 anos, perdeu a mãe, o pai trabalhando, morando fora e com 2 irmãos pequenos. Valéria tinha tudo para dar errado, tudo. Ela tinha tudo para dar errado. Só que ela se apaixonou com o circo. Hoje, Valéria é professora de circo, a única professora de circo na nossa região, que as prefeituras de Taiobeiras, cadê Vitor, não está aqui? A prefeitura de Taiobeiras manda buscar ela lá em Ninheira e leva para Taiobeiras para ela poder dar aula. E tem formado pessoas. Uma menina que tinha tudo para dar errado, mas a história dela mudou. Próximo. Ian, o primeiro homem da comunidade Bandinha a acessar a faculdade. Nunca na história um homem tinha acessado a faculdade, porque todos saíam da escola aos 16 anos para poder trabalhar. Faculdade que a gente olha para os nossos filhos e quer a melhor faculdade, quer Harvard, quer MIT, quer que consiga uma boa bolsa, mas para as pessoas lá fora a gente acha que entrar numa faculdade não é o evangelho. Por que para os nossos filhos é? Por que para os nossos filhos é importante? Por que muitas vezes as igrejas pagam seminários para pastores, para quem quer ser pastor, para quem quer ser missionário, e tem dificuldade às vezes de pagar um curso de pedagogia, um curso de psicologia, para ter pessoas com a cosmovisão cristã cuidando de pessoas? Como a gente tem dificuldade de associar isso ao evangelho? E o último, Miguel. Um dos meninos de realidade mais pobre que eu conheço. 6 irmãos. Em uma dos momentos que a gente fez com ele de reflexão bíblica, ele falou assim: olha, o meu pai bebe muito e bate na minha mãe, tem hora que eu quero matar o meu pai. Miguel era outro menino que tinha tudo para dar errado. Mas é um menino que está com a gente desde pequeno e hoje já atua como monitor de circo, já atua como monitor de futsal. E a gente pergunta: Miguel, você quer fazer o que da vida? Eu quero fazer faculdade. Nenhum dos irmãos dele terminou a escola. Ele está indo para o último ano da escola. É isso que eu acredito que o Espírito de Deus faz em nós. Gerar vida. E vida em abundância. Meu tempo acabou. Mas eu quero orar com vocês e desafiar.
para que Deus mostre o exato lugar que você precisa estar para multiplicar a vida. E se você não pode ir, lembra do que Jesus fala, olha, por que não deu aos banqueiros? Ou seja, por que não deu para quem está multiplicando vidas? Pelo menos assim se multiplicaria. Deus quer de nós a nossa vida inteira. E eu desafio muito para quem tem isso no coração de viver. Mas para quem entende que está num lugar estratégico e é o recurso, eu estava conversando ontem com Fernanda e Alessandro, que essa seja a missão de vocês, multiplicar. Vamos ficar de pé? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, por tudo que o Senhor tem falado a nós, mas acima de tudo, porque o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu o Teu Espírito, e o que o Senhor pede é que a gente seja testemunha, para que a gente possa multiplicar o Teu amor nessa terra, para que o Teu reino seja manifesto através de nós. Que o Senhor tenha misericórdia todas as vezes que a gente é aquele servo mau, aquele servo que tem medo, que faz as coisas por medo e que não conhece o Senhor verdadeiramente, porque a gente ainda não experimentou o verdadeiro amor. Que o Teu verdadeiro amor recaia sobre nós, inunde o nosso ser. Mude a nossa mente e coração. Que a nossa mente seja renovada, como diz o apóstolo Paulo. Não renovada para escolher o que é pecado ou não, mas renovada para entender que a gente não pode seguir conforme o curso desse mundo. Um mundo capitalista, um mundo que só pensa em dinheiro, um mundo que serve a mamon. Mas que a gente possa amar o Senhor verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém.